O mais importante quando nós chegamos aqui é de fato termos definido o que nós queremos olhar através da constelação. Então, todas as histórias que a pessoa me conta, né? Todas as tentativas de, por exemplo, colocar a culpa em alguém pelo desafio que aquela pessoa está vivendo, no chefe, no companheiro, no governo, seja lá o que for, né? É mais fácil nós encontrarmos culpados ou trazermos hipóteses, para aquela situação que nós estamos vivendo. Então, eu sou, por exemplo, eu tenho baixa autoestima, porque quando eu era criança, o meu pai abandonou a minha mãe, e eu senti muito a falta dele, eu me desenvolvi, eh, tendo esse sentimento de que eu não tenho valor, né. Eu estou dando um exemplo aqui do que pode ser uma hipótese que nós temos daquilo que está por trás da falta de autoestima que uma pessoa pode estar vivendo. É só um exemplo que eu estou trazendo aqui, né. Então, na maioria das vezes, o que nós observamos é que a dinâmica oculta que está por trás do desafio que aquela pessoa vive não tem a ver com a hipótese que ela tem, na maioria das vezes. Então, todas as histórias que uma pessoa me conta, geralmente não tem relevância para a constelação, né? E, pelo contrário, elas confundem o constelador, né? É uma tentativa, inclusive, muitas vezes, que a pessoa faz, claro, de forma inconsciente, a pessoa não faz por mal, né? É algo natural nós agirmos dessa forma. Mas muitas vezes a pessoa, né, ela emaranha o constelador no emaranhado dela. Então eu sempre tenho muito cuidado com isso, quando uma pessoa começa a me contar muitas histórias, parece até que me dá um branco. Eu começo a não escutar mais o que a pessoa está falando, né? Porque realmente a pessoa está buscando me puxar para o emaranhado dela, que é quando ela começa, né? Porque o meu marido me traiu, porque ele não deveria ter feito isso, porque veja só, eu estava me recuperando de uma depressão, nós estávamos, né, com a nossa vida cheios de projetos e ele arrumou outra pessoa e me abandonou assim do nada, simplesmente falou que não me ama mais e foi embora, né. Então o que que essa pessoa está tentando fazer? Ela está tentando me fazer acreditar que ela é vítima e que o marido é o vilão, né, e eu não estou dizendo que o marido não tenha a responsabilidade dele, certamente tem, mas essa pessoa também tem a responsabilidade dela. Mas é óbvio que quando ela me conta a história dela, aquilo que a trouxe para a constelação, ela não vai enxergar a parte dela, né, porque realmente é difícil. Quando nós estamos vivendo uma situação desafiadora, é muito difícil nós identificarmos qual é a nossa parte naquela situação, o que nos fez atrair aquela situação, até porque muitas vezes são escolhas, e na maioria das vezes são escolhas feitas de forma inconscientes, porque nós estamos sendo leais a um ancestral que talvez nós nem conhecemos, porque nós estamos vivendo um destino que não é nosso, de um ancestral, sei lá, da terceira, quarta, quinta geração, que nós não conhecemos, cuja história nós não conhecemos, e nós não nos damos conta, é óbvio, de que nós estamos vivendo e repetindo. Às vezes a gente tem dificuldade, inclusive, de reconhecer que nós estamos repetindo um padrão destrutivo da nossa mãe, que nós estamos na nossa vida reproduzindo o destino dela. É tão difícil, né, nós nos darmos conta disso, porque talvez nós estejamos criticando a nossa mãe, julgando o nosso pai, criticando o nosso pai, e estamos na nossa vida reproduzindo exatamente o padrão do comportamento que eles têm ou tinham, ou um destino, né, o destino deles, e nós não percebemos isso. Então o que que a vida faz?
A vida nos apresenta um determinado desafio, porque através daquele desafio nós podemos reconciliar essa história dentro, né, de nós. E a nível de sistema familiar também, né, e enfim, na nossa vida de uma forma temporal, porque uma constelação através do momento presente, daquilo que é trabalhado no momento presente, atua no passado e atua também no futuro, tá. Então, o mais aquilo que eu estava falando lá no início, o mais importante é nós termos bem claro, bem definido o foco da constelação, o tema da nossa constelação. O que eu quero trabalhar, o que eu quero olhar através, o que movimento eu quero iniciar na minha vida. Então, eu posso trabalhar qualquer área da minha vida, profissional, saúde, relacionamentos, um sintoma, tudo é possível ser trabalhado através da constelação. O que eu não posso constelar? Eu não posso constelar por uma outra pessoa, né? A não ser que seja um filho, mesmo que seja adulto. Pelos filhos nós sempre podemos constelar, mas eu não posso constelar por um irmão, eu não posso constelar por pai e mãe, eu não posso constelar por um cunhado, um amigo, qualquer outra pessoa, não, né?